Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão do Enem que, de acordo com a nossa avaliação, é de fácil resolução. Entretanto, esse nível de resolução seria meio arriscado de se avaliar depois da primeira leitura da questão. No caso, a fase de pré-leitura da prova, em que o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Então, nessa fase, para muitos candidatos, é arriscado se atribuir um nível fácil de resolução. Mas se o candidato atribuir um nível difícil, essa questão vai acabar dando a vantagem de sobrar mais tempo para se resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2020. Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 288 mil km por hora, passou a uma distância insignificante em termos cósmicos, da Terra, pouco mais de o dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de interseção. Se tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou o equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do programa de exploração do sistema solar da NASA. Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros, no mínimo, e destruiria tudo que houvesse num raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. Qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? A descrição da velocidade do asteroide. B, a recorrência de formulações hipotéticas. C, a referência à opinião dos astrônomos. D, a utilização da locução adverbial no mínimo. E, a comparação com a distância da Terra à Lua. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: que estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova. Que grau de dificuldade nós devemos atribuir a essa questão? De acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, isso pode ser feito em função do número de alternativas que nós conseguirmos eliminar na primeira leitura. E será que o candidato consegue eliminar qualquer uma dessas alternativas na primeira leitura? Eu diria que isso é complicado, porque essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então vamos atribuir um nível difícil para essa questão? Talvez. E eu diria que se nós atribuirmos esse nível, quando chegar o momento de resolver a questão mesmo, o candidato tende a perceber que a questão não é nem tão difícil assim. E se o candidato tiver um bom repertório de exercícios, ele pode sacar o gabarito quanto antes. Por outro lado também, se o candidato prestar atenção já nessa fase de pré-leitura, pode perceber que a pergunta do enunciado fica fácil de ser respondida no momento em que se fizer uma leitura atenta. Aquela leitura que deve ser feita cuidadosamente, independente do nível de dificuldade da questão. Então, na verdade, dependendo do candidato, ele pode atribuir um nível médio ou até fácil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver a questão. O candidato deve reler o texto,
se concentrando na pergunta do enunciado, ou seja, o que caracteriza esse texto como alarmante. Antes de dar uma pausa para ler com calma o texto, eu quero convidar vocês a lerem prestando atenção na pergunta do enunciado, ou seja, tentando identificar a partir de que ponto o texto se torna uma notícia alarmante. Ok? Deram a pausa? Concordam que a partir daqui, desse trecho em que nós estamos destacando agora, em vermelho, que o texto se torna uma notícia alarmante? Esse ponto é o momento em que o texto se torna uma notícia alarmante, já que fala da possibilidade de uma colisão entre o asteroide e a Terra. E essa hipótese fica reforçada cada vez que o texto faz referências a formulações hipotéticas, como diz a alternativa B. Um exemplo de formulação hipotética é essa que nós estamos destacando agora em vermelho, que compara a possível colisão com o impacto de bombas de hidrogênio ou TNT. Outra formulação hipotética é essa que nós vamos destacar agora em vermelho, referente à cratera que teria sido aberta caso o asteroide caísse no continente. Outra formulação hipotética é essa que nós vamos destacar agora em vermelho, referente ao que aconteceria se o asteroide caísse no oceano. Então são essas formulações hipotéticas que nos levam a responder a pergunta do enunciado com a alternativa B, gabarito da questão. Das alternativas incorretas, A, D e E cometem o erro da redução, que é a limitação da resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. E a alternativa C é a única que comete o erro oposto, que é o erro da extrapolação, que consiste na geração de ideias que estão ausentes do texto. Vamos começar entendendo esse erro de extrapolação da alternativa C. Reparem que, em momento algum, a opinião dos astrônomos é mencionada. O máximo que esse texto faz em referência aos astrônomos é isso que nós estamos destacando agora. Só que quem quiser dar uma pausa vai conferir o seguinte, que a opinião dos astrônomos simplesmente está ausente do texto. Bem, e o erro de redução, em geral, é uma armadilha para os candidatos. Mas, no caso dessas três alternativas, eu diria que não. Vejam a alternativa A. Reparem que o trecho que nós estamos destacando agora é o único momento em que se fala sobre a velocidade do asteroide. Será que é isso que torna o texto uma notícia alarmante? Claro que não, é muito pouco. Agora vejam a alternativa D. Esse trecho que nós estamos destacando agora é o único momento em que a locução adverbial, no mínimo, foi usada. Será que essa é a estratégia que caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Claro que não. O que dá essa característica é muito mais as formulações hipotéticas referidas na alternativa B, gabarito da questão. Por fim, vejam a alternativa E. Esse trecho que nós acabamos de destacar é o único momento em que se compara a distância que o asteroide atingiu em relação à Terra com a distância entre a Terra e a Lua, o que é muito pouco para se considerar a notícia alarmante. Isso só ocorre de fato com as formulações hipotéticas referidas na alternativa B, gabarito da questão. Bem, essa questão, de acordo com a nossa avaliação, é de fácil resolução. Mas esse nível de resolução seria muito arriscado de se atribuir na fase de pré-leitura da prova, quando o candidato tem nessa questão apenas uma das que ele precisa ler para avaliar o grau de dificuldade. De qualquer maneira, o nível de dificuldade a ser atribuído a essa questão varia muito de um candidato para outro. Mas, quando chega o momento de se resolver essa questão, aos poucos fica fácil de se sacar o gabarito. De modo que o candidato que sacar primeiro vai ter a vantagem de dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça
antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Nós pedimos ainda que vocês deixem um like. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.